Histórias conectam pessoas e são capazes de gerar empatia e de inspirar novas histórias. Tudo bem? Eu sou Paula, eu sou uma imigrante brasileira, eu vivo longe do Brasil há alguns anos. Neste canal nós falamos sobre mudanças, o quanto elas são impactantes, mas também o quanto elas nos ensinam. Eu comecei o vídeo falando sobre histórias e do quanto é importante escutar histórias. Quando a gente olha a internet, a gente vê que tem muita gente ensinando muita coisa. Eu sou docente, acho isso maravilhoso, mas também às vezes eu me pego pensando como aprenderam os antigos, naquelas rodas de conversa, onde cada um contava suas histórias, cada um se conectava com aquelas histórias, com aqueles aprendizados, e aquilo ia gerando em si mesmo um aprendizado permanente entre o grupo. Então eu acho muito lindo aprender através das histórias. As histórias, elas nos ensinam de um jeito muito prático, e a humanidade que existe em nós grita quando a gente escuta uma história, a gente se coloca no lugar do outro, é quase automático esse processo. Por isso que é tão bom ler um livro, por isso que é tão bom escutar uma história. Então aqui eu quero contar algumas dessas histórias que eu vivi, histórias de amigos. A história de hoje tem relação com um encontro que eu tive com uma imigrante. Eu participo de alguns projetos de imigração, porque quero divulgar o meu projeto no país e também porque quero conhecer outras organizações que também trabalham na mesma linha que eu trabalho, que é de apoio ao imigrante. Então encontrei um projeto que achei muito interessante. Mulheres se reuniam para almoçar juntas. Era aberto, encontrei pesquisando na internet esse grupo. E fui até lá. Interessante, vou lá almoçar com eles. Então eu fui. O grupo era composto por mulheres imigrantes que já moravam aqui. A grande maioria na sua faixa etária entre 40 e 60 anos, e elas almoçavam juntas e contavam suas histórias. E eu achei tão interessante porque cada história conectava outras histórias. De repente, uma delas abriu uma bolsa e tinha feito crochê, meias, coisas de crochê, e queria partilhar com o grupo. Então ela mostrou o crochê dela. Todos se interessavam, começavam a olhar. O grupo era bem diverso, pessoas de diversos lugares do mundo que estavam ali, mulheres, e todas começaram a conversar e a trocar um pouco da sua experiência. A gente percebia que algumas tinham uma certa dificuldade na língua sueca, o que era normalmente fácil de compreender, nada difícil de compreensão. Mas uma delas me chamou a atenção. Uma moça começou a conversar comigo, sentou do meu lado, falou que o idioma dela nativo era outro e que ela já morava há alguns anos na Suécia, mas que não tinha aprendido sueco. Então por isso estava sentindo dificuldade. Observei que ela se julgava muito, meu sueco não é bom, eu não consigo me comunicar. E aos pouquinhos ela foi se soltando mais. Mas o interessante é que eu entendi tudo o que ela falava. E foi exatamente isso que eu falei para ela, para encorajá-la. Mas eu entendo tudo o que você está falando. E ela, não, mas meu sueco não é bom, eu não sei sueco. E eu continuei conversando com ela, sabe o suficiente, talvez você pode estudar mais um pouco, se você quiser, mas isso me chamou a atenção porque muita gente deixa de aprender o idioma justamente porque se cobra muito. E essa foi uma história que me marcou, porque aquela mulher conseguia se comunicar, se fazia entender e ainda assim se cobrava por perfeição. E eu me vi também um pouco ali, porque agora não tenho mais esse hábito, mas no início talvez seja algo que todo imigrante acaba que no início tem um pouco, quer falar perfeito ou se cobra demais e acaba que bloqueia essa expressividade que a gente precisa ter na língua. Então, essa foi uma história interessante que eu vivi. No final, ela já estava mais solta, conversamos mais, e aí a gente vê o quanto é importante um ambiente acolhedor para que a pessoa consiga desenvolver melhor a língua que está aprendendo. Talvez fosse bem interessante se o sistema de educação de jovens e adultos trabalhasse de uma forma mais acolhedora para o adulto, porque o adulto se pressiona muito para aprender uma língua. Então isso me chamou bastante atenção. Se você está aprendendo uma língua nova e se você se sente assim também, eu queria te dizer, calma.
Você consegue, vá devagar, se faça compreender. A gente não aprende tudo na nossa língua nativa. Imagine num idioma novo. É tudo muito novo para nós. Então vamos ser mais generosos conosco, vamos aprender aos poucos. Cada frase, cada dia soma no contexto geral e a gente nem percebe o quanto a gente está evoluindo. O mais importante é que a gente trabalhe a nossa autoconfiança e a certeza de que podemos sim aprender o suficiente para nos comunicar e dar os passos seguintes a partir disso. Então, era essa história que eu queria deixar para vocês hoje. E se você precisa de alguém que te escute com empatia e que compreenda o seu processo de mudança, clica aqui embaixo no meu site e você vai encontrar o meu trabalho de orientação integrativa. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal.